lá. Agora sim, estamos ao vivo no canal Clube do Livro mais uma vez, para a gente comentar um livro maravilhoso, uma obra muito bacana. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Eu já desejo desde já uma boa noite para você, internauta que está aí do outro lado. Não sei que hora você vai assistir essa live, mas eu vou te dar um alô, né? Porque boa noite, boa tarde, não sei que hora, então é melhor dar um olá, somente um olá, né? Já recomendo que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Como vocês já viram aí, hoje eu estou com uma pessoa ilustre, que é o nosso amigo, doutor André Marroig. E o homem dispensa apresentação, porque, olha, eu te falo, eu estava vendo aqui, nascido no Rio de Janeiro em 1971, natural do Rio de Janeiro, graduado em Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, pós-graduado em Medicina Familiar pela Unicamp, médico concursado pela Prefeitura de Campinas e Paulínia, formação psicanalística pela Escola Paulista de Psicanálise, professor do Instituto Paulista de Psicanálise e da Escola Britânica de Psicanálise. É também autor de vários livros. Não é só a série aqui, ó, uma série de crônicas, né? O Ser Adoecido, o Incessante Agonia, e tem mais dois aqui, o Ser Adoecido, Crônicas da Agonia, e ainda em Agonia. Ainda tem mais outros dois que eu conheci, né? Que é Onde Foi Que Eu Errei, né? E tem um outro que eu também achei muito bacana, que eu não me recordo o nome aqui. São dois, que tem a ver com família, tá? Bom, mas deixa o homem falar, que ele vai explicar para vocês como é que funciona, com quantos livros ele escreveu. Eu conheço só esses aí, mas de repente tem mais aí e a gente não sabe. Professor, muito boa noite. Professor, doutor, é tudo, o homem é tudo. Muito boa noite, doutor. Muito obrigado aí pela oportunidade, meu amigo Alexandre. Obrigado pela presença aí de todos. E espero poder trazer um pouquinho aqui. Eu gosto de provocar. Meu grande objetivo aqui é provocar reflexões, né? E já avisando, essa do Ser Adoecido realmente são 3 livros, eu tenho os 3, né? Que é o Crônicas da Agonia, que é o primeiro. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e depois o Ser Adoecido ainda em agonia e o Ser Adoecido, a Incessante Agonia. Ela não acaba, né? Parece que, para falar a verdade, está sendo escrito o 4º, né? A ideia dessa série, o 4º livro da série já está no forno. Aí deixa a gente curioso. Na verdade, tem mais alguns livros, sim, que a gente pode, no segundo momento, trazer aqui. Seria o Onde Foi Que Eu Errei, que foi, na verdade, o primeiro livro meu, que faz parte de um trabalho de orientação de pais que eu faço em campo. Tive documentado, eu tenho por volta de entre 60 e 700 palestras no Brasil, em escolas, instituições religiosas ou não, de orientação de pais em relação aos seus filhos. O segundo livro que você está falando, que é ligado a esse, é o Continuo Errando, que é o segundo livro. Também Pais e Filhos, e ele se aprofunda um pouquinho mais, ele nasce num segundo momento quando eu dando orientações para pais nas escolas, os professores pediram que eu formasse um núcleo de formação para eles, e esse material nasce em cima da formação de professores. Nessa época, eu era da Prefeitura Municipal de Campinas, e eu era uma das partes que eu trabalhava dentro da Prefeitura, era na Escola de Gestão de Desenvolvimento Servidor de Campinas, que me possibilitava ter acesso
as escolas municipais na sua totalidade. Então, toda semana eu estava em 2, 3 escolas municipais de Campinas, ministrando para pais e para os professores esse treinamento. Tem um outro livro que é o The Day After, para entendermos o Brasil de hoje. É um livro um tanto quanto polêmico, mais trabalhando a parte do entendimento de determinados eventos nos últimos 20 anos que nos levam a esse momento de hoje, um momento ainda um tanto quanto tenso, um tanto quanto como se não soubéssemos realmente como ficaremos no próximo ano. Eu diria para você que eu não tenho muita certeza disso. Mas como entender esses eventos chegando até esse momento? Né? Como as coisas chegaram até aqui? Por quê? As coisas não são aleatórias. The Day After, para compreendermos o Brasil de hoje. Tem um livro meu que é Em Defesa dos Mortos, que é um livro que eu tenho um carinho muito grande, com um trabalho filosófico de 6 anos de pesquisa. Eu acho que a grande pergunta que ele responde não é se Deus existe. O trabalho ele traz uma resposta para a seguinte pergunta: podemos ficar sem ele? Conseguiríamos ficar sem ele? Essa pergunta é muito mais importante e trabalha muito mais o quanto nós dependemos de uma estrutura que sirva para a gente como um norte na situação. Então, Em Defesa dos Mortos é um livro que eu tenho um carinho muito grande, tem um trabalho, ela tem algo biográfico ali, eu conto um pouquinho da minha estrutura como pessoa, de qual foi o meu caminho de vida para chegar onde meu pensamento chegou, e traz essa questão filosófica em especial, que é respondendo se podemos ficar sem Deus. O que acontece se, de repente, ele já foi, desde o iluminismo, né? Nós temos aí uma morte sistemática de Deus num determinado sentido, e assim, mas ainda tem muito dele. A sociedade ainda é muito baseada na moral judaico-cristã, toda a base é moral judaico-cristã. Mas imagina se, de repente, destruíssemos isso. Conseguiríamos sobreviver como civilização? Então, o trabalho vai nesse sentido. Tenho 2 livros a mais que eu entreguei para vocês, eu acho que eu mandei de brinde para vocês também, sobre de uma coleção que eu estava tentando fazer, uma aventura literária nos anos 80 para os jovens, era a coleção Vagalume. Você deve lembrar disso. Vários livros marcaram ali os anos 80, e eu tentei trazer de novo, formar uma nova coleção Vagalume com histórias para jovens, umas histórias infantis juvenis. Esse é um projeto que eu tento um dia retomar. Eu cheguei a lançar 2 livros, mas ainda não pude voltar. E, por último, Pilares da Decadência Social, que eu trago Existe um autor, um psiquiatra americano, que chama Mike Hoster, que ele estuda um pouquinho como funciona a mente de uma determinada corrente política. Só que ele faz essa tese, que é a tese do doutorado dele lá, baseada na psiquiatria. E eu trago essa tese para o âmbito da psicanálise. Eu acabo fazendo uma nova tese, e até onde eu sei, o único psicanalista que trabalhou esse pensamento de entender determinada corrente política, como se pensa até agora, dentro da minha pesquisa, eu acho que eu fui o único até agora que teve disposição e peito para fazer um pouco esse estudo, porque hoje em dia é um tema proibitivo falar determinadas coisas. Né? Eu acho que você falou que o seu livro, os seus livros, né, dessa série de crônicas aí, eles são provocativos, né? Eu ia dizer que esses livros são bem-humorados, são irônicos até, né? Eu gostei demais, eu estava até comentando com a Claire sobre o índice, né? Você pega o índice ali, você vai viajando, né? O tal do Highlander,
Eu achei muito legal, muito legal. Você é muito criativo e eu acho interessante que o seu livro ele tem uma linguagem muito acessível. Primeira coisa que eu pensei quando eu peguei para ler o livro, eu pensei, pô, é um psicanalista, então vai ter muitos termos complicados para se entender e tal. O pessoal vai ter dificuldade, né? Foi uma coisa que eu imaginei logo de início. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que não era assim. Eu vi que você realmente escreveu para os mortais, né? Alexandre, Freud trazia a noção de que... Bom, primeiro, obrigado aí pela tua análise, eu agradeço de coração aí. Porque, como ele é um livro que provoca, apesar de que, como você bem disse, eu tento sempre ser extremamente sarcástico. Eu gosto muito da acidez do Luiz Felipe Pondé. Eu acho Pondé bem ácido. Eu gosto dessa acidez. Eu acho que a acidez ela corrói a primeira camada, a casca da mentira, a casca da hipocrisia. Ela corrói, ela é ácida, literalmente. Então, eu parto do princípio assim, Sigmund Freud falava que nós éramos literalmente alienados. Por que ele dizia isso? Porque todo mundo acha que se conhece. As pessoas têm uma visão, elas não imaginam, na verdade, que toda a nossa mente, na verdade, nossa psique, ela é composta no formato de um grande iceberg. Você tem uma pequena parcela que você tem acesso, e uma parcela submersa, enorme, carregada de desejos que estão inconscientes, estão escondidos, porque de alguma forma você condena, a sociedade condena, ou você percebe que de alguma forma aquilo pode te colocar em perigo. Assim sendo, você não se conhece. Jacques Lacan dizia que existe o je e o moi, o eu e o meu. Alguma coisa, você tem uma imagem que você tem de si, mas essa imagem é falsa. Ela é uma máscara para você ser aceito no exterior. Quando existe um eu verdadeiro, que é inconsciente, que não se tem acesso. Então, você, na verdade, é refém desse. Não existe escolhas aleatórias, pensamentos aleatórios, não existe. Isso é uma das coisas que nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhuma fala é completamente aleatório. Então, aquela coisa de isso é da personalidade do indivíduo. Não existe personalidade. Existe N experiências que esse indivíduo teve durante a vida e as escolhas decorrentes disso. Então, quando você começa a ter uma visão sobre isso, quando você começa a olhar com uma visão um pouco mais crítica, aí eu convido as pessoas a não lerem o livro, essa série. Não leiam, por favor. É muito mais fácil a gente acreditar que tudo é aleatório. Mas, quando você começa a ler essa série, você começa a ver que tudo é sintoma. Tudo é sintoma. Tudo tem uma segunda camada. As coisas não são... As escolhas estão sendo feitas por uma cadeia lógica, mesmo que não acessível, de pensamentos. E aí, você vai vendo desde o início. Eu falo, tem uma crônica no primeiro livro, por exemplo, que eu falo, se você olhar as pessoas que pegam o seu cigarro, a sua guimba, e jogam. O ato de jogar é um ato extremamente narcísico, porque você joga o teu lixo, o teu resíduo, para outro buscar, para outro catar. E as pessoas... isso, na verdade, você começa a ver os sintomas. Você pode perceber que, por exemplo, hoje ninguém mais enfrenta uma fila. As filas não... Antigamente existia uma fila, um atrás do outro, né? Aquela coisa. As pessoas não suportam hoje. Um fica do lado, a fila é torta. Daqui a pouco o cara que estava atrás de você, ele está do teu lado. Quiçá passa à tua frente. Não existe mais a suportabilidade de ficar atrás do outro, porque me remete, eu, Narciso, como alguém pode ficar na minha frente? Então, as ações são sintomas. E esse livro, na verdade, o objetivo é fazer o indivíduo começar a abrir o olho para essas coisas e ver o quanto nós somos, literalmente.
Claro que tudo que a gente está conversando aqui está dentro do livro, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre tudo que está acontecendo aqui, ó, tudo que a gente vai conversar aqui hoje está dentro desse livro aqui, maravilhoso. Esse livro aqui é fantástico, O Ser Adoecido, a Incessante Agonia, Dr. André Marrog, que você pode adquirir através da Amazon, né? Na Amazon lá tem, eu já pesquisei, tá? Doutor, tem alguma outra fonte aí que o senhor queira indicar para adquirir o livro? O pessoal pode comprar diretamente no próprio site da editora Pontes, ou então pode comprar diretamente no site da Escola Britânica de Psicanálise, que eles também enviam, e o preço lá é um preço bem acessível. Normalmente a gente tem feito um valor mais baixo lá pela escola, para estimular o pessoal. Muito bom. Eu quero dar boa noite aqui ao Marcos Nunes, que está conosco novamente. O Marcos Nunes sempre está aqui com a gente. Uma boa noite, Marcos Nunes. E a Simone já começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutor. Mandou boa noite para o doutor. E, doutor, deixa eu começar com as provocações aqui. Eu vi a Ana Maria Braga, ela costuma dar receitas, né? Para se fazer, para se produzir alguma coisa. Mas eu percebi que o senhor dá uma receita no livro para não produzir. E justamente aquilo que o pessoal gosta muito, que é Nutella. Como é que é essa receita aí que para você não produzir Nutella? Como é que é esse negócio aí? Alexandre, esse é um tema, na verdade, esse foi um post que eu fiz nas redes sociais há um tempo atrás, há alguns anos, e foi um dos posts assim, que mais viralizou. Em tudo quanto era lugar, o pessoal compartilhava, porque o que acontece? Nós vivemos uma época, Freud fala que pais amam seus filhos de forma narcísica, se realizando na figura dos filhos pelo que eles foram, pelo que eles são, o que poderiam vir a ser. Na verdade, quando papai e mamãe acreditam que seu filhinho é perfeito, se ele ama de forma narcísica esse filho, na verdade ele está querendo acreditar que ele é perfeito. A coisa é muito mais narcísica do que a gente pensa. Então, meu filhinho é maravilhoso. Eu estou achando que deu... Alexandre? Houve algum problema aí? Não sei se eu estou na transmissão, acho que eu estou. Então, meu filhinho é maravilhoso. Se o meu filhinho é maravilhoso, eu também sou, já que eu me realizo na figura dele, né? Então, esse processo dos últimos anos, onde pais, com essa narrativa de que a coisa é bem complexa, a gente pode um dia fazer um encontro só sobre isso. O que eu quero dizer para vocês? A cultura de um tempo para cá, ela vem dizendo que o ser humano precisa... o ser humano tem direito a todo o acesso ao prazer do mundo. Para vocês verem como isso é institucionalizado, existe um autor chamado Pascal Bernardin. Pascal Bernardin, ele tem um livrinho chamado Maquiavel Pedagogo, onde esse livro ele mostra que no Estatuto da Unicef você tem lá que pais são péssimos transmissores de valores aos filhos. E cabe a professores e ao Estado fazê-lo. Está no Estatuto da Unicef e é corroborado, inclusive, pelo MEC. Papai e mamãe narcísico, que gosta de viver sua vidinha narcísica, cada vez mais narcísico, ele simplesmente pega isso para si, quer dizer, as instituições devem cuidar do meu filho e eles se colocam, terceirizam os filhos. Há com isso uma enorme culpa, pela terceirização completa dos filhos e acabam tendo que comprar esses filhos como se coisas diminuíssem a dor dessa criança que literalmente se vê abandonada, terceirizada. Só que eu sempre falo que hoje quarto de criança virou depósito de trequinho, né? Do McLanche Feliz, ou então Kinder Ovo, algum bonequinho do Kinder Ovo. Saiu de casa,
a criança, o papai e a mamãe dão um negocinho. Você antigamente ia para o supermercado, ia ao banco, lembra como era? As filas não havia na época, eu sou da época onde não havia caixa eletrônico, então você tinha aquelas filas enormes, ir ao banco era um inferno, mas ir ao banco, a frustração fazia parte da vida. Hoje em dia, papai e mamãe, na sua culpa de terceirização massiva dos filhos, simplesmente dizem, eles não podem sofrer aquilo que eu sofri. O que você sofreu? Você sofreu interdição. Seu pai e sua mãe diziam para você, vai dormir, é hora de você dormir. E você dizia assim, não, eu quero ficar, vai dormir. Não havia explicação. Você sabia, mas você estava muito chateado com aquilo, mas você sentia que o teu pai e a tua mãe estavam literalmente cuidando de você. Aquilo era cuidado, aquele limite era percebido como cuidado. Hoje em dia, quando papai e mamãe têm culpa o tempo inteiro, o que existe é a permissividade. E aí se realiza de forma narcísica, ele é perfeito por natureza. Então, são crianças que não sofrem frustrações, por um lado, por outro lado, são extremamente abandonadas. E, ao serem abandonadas, tem medo. E o medo a gente expressa o medo através da raiva. Aí vocês começam a entender uma cadeia de situações que dão os sintomas de hoje dessas crianças. Então, esse artigo em especial do Nutella, como você não criar Nutella, são crianças incapazes hoje de lidar com qualquer frustração. E o mundo é feito de frustrações, a vida é feita de frustrações. As vitórias são esparsas. A maior parte dos momentos da vida são essas frustrações. Mas veja, se até a Constituição americana te promete felicidade eterna, quem é você para acreditar que você não tem direito à plena felicidade? Então, são crianças que simplesmente elas não suportam qualquer adversidade. Então, o objetivo ali é literalmente criar uma série de frustrações, uma série de para que essa criança tenha uma mínima casca para que ela consiga se relacionar com o meio externo. E aprenda a lidar com a frustração. A condição sine qua non para a civilização é você ter a capacidade de suportar frustrações. Ivan Capelato, psicanalista e psicólogo, dizia que qual o grande segredo da felicidade? Aprender a lidar com suas frustrações. Ninguém mais hoje suporta a frustração. Então, ali, eu ensino uma série de coisas que foram se perdendo. E num texto pequenininho, você tem ali quase uma receita mesmo, né? Ali eu falo da criança, você não se meter na discussão entre elas precisam exercitar como é que eu posso dizer? Havia algo de diplomático, aquela diplomacia de um levava a bola, o outro desenhava o campinho na rua, você voltava para casa com o joelho ralado, com o dedão do pé, um tampão, e ainda passava mertiolate quando chegava em casa. Você pulava que uma perereca, aquilo ardia. Você fala que o mundo acabou depois que o mertiolate parou de arder. Então, ali eu ensino um pouquinho que as artes marciais são uma boa ferramenta para a paz colocar. Só que não procure professor Nutella. Isso até hoje está cheio de professorzinho Nutella, que o aluninho... Eu fui professor de karatê um bom tempo e era daquele baixa flexão e a molecada amava aquele limite, aquela autoridade que era transferida, né? Hoje em dia, as crianças não suportam absolutamente mais nada. É lamentável. Esses dias eu estava até comentando numa reunião que nós tivemos que Jesus disse, neste mundo tereis aflição, porém tem de bom ânimo, eu estou contigo, né? E aí você vê esses Nutellas aí que estão espalhados aí no mundo. Na minha época, professor, vou falar de mim, tá? Na minha época,
quando era moleque, jogava bola lá em Osasco, na periferia de Osasco, para depois não dizerem que eu sou branco, hétero e burguês. Eu era da favela. E lá na favela a gente jogava bola. Sabe como era o meu apelido? Era porca solta. Eu tinha amigos que a gente gostava de chamar de boneco de pinche. E você sabe por quê, né? Uhum. O que acontece? Hoje, determinava o jogo, todo mundo numa boa. No outro dia estava todo mundo lá. Lá em Osasco, ó, apareceu o Paulinho, meu amigo, de lá de Osasco, meu amigo Paulo. Ele mora no mesmo bairro que eu morei lá. Ele trabalhou comigo na Lesp, em São Paulo. Uma boa noite, viu, Paulo? Deus abençoe você e sua família. Então, naquela época, a gente jogava bola, brincava, um xingava o outro, estava tudo certo depois disso. A gente voltava para casa numa boa, tranquilo. Outro dia estava lá de novo. Né? Então, hoje você não pode olhar torto. Né? Hoje não pode olhar torto. Essa fragilização da emoção, né? A gente já falou aqui que eu já até comentei que a ironia, doutor, para mim é um recurso muito lindo. Eu acho maravilhoso quem sabe usar a retórica. E eu percebi ali que você né, nesse recurso de linguagem. Não é um recurso que qualquer um usa, não. Somente eles sabem usar a retórica. Né? Eu também sou fã do Felipe Pondé, do Luiz Felipe Pondé, eu acho maravilhoso. Quem sabe um dia aqui no canal do Clube do Livro, né? Mas é fantástico. Então é o seguinte, o que eu queria saber do senhor, de você, né? Porque, senhor, você é mais novo que eu. Eu queria saber de você o seguinte: o que aconteceu? Qual foi o plano diabólico que criaram para fragilizar tanto as emoções do ser humano e por que deu certo? Essa é a pergunta que eu estava esperando que você me fizesse. Puta, agora você me deu o ponto que eu queria chegar. Isso não é aleatório. É como eu estou dizendo para você, isso é um sintoma. Isso é proposital. Aliás, é proposital. Bom, primeiro eu vou trazer para você, só rapidamente, Alexandre. Você está dizendo que você era de Osasco, a favela, e eu morava no Tauá, na verdade, Cocotá, na Ilha do Governador, numa das saídas do Morro do Dendê. Era na entrada da lateral do meu prédio, era uma das entradas principais. O Morro do Dendê, para quem não sabe, um dos principais receptáculos de armas do Rio. Então, também não me venha chamar de burguês, porque não vai colar esse papo, né? Então, sigamos. Mas, vamos lá. Uma vez, o professor Ivan Capelato falou para mim assim, Freud adoeceu, Freud morreu de câncer, né? Freud teve um câncer na boca, foram 33 cirurgias, uma coisa monstruosa, e ele basicamente... E esse homem produziu até o último dia um gigante, muito mal compreendido, muita gente critica sem saber nada. Ao final, se me permitir, eu vou dar um convite aí para alguns espaços onde a pessoa pode aprender um pouco mais e deixar, às vezes, de falar uma besteira, essa a interpretação errada sobre a obra do indivíduo. Então, ele dizia que Freud teria adoecido por conta da sociologia. Então, vamos entender. Na época, eu não entendi, mas hoje eu consigo te explicar isso. Acontece o seguinte, o movimento revolucionário, quando você pega lá em Marx, a gente vai ter que voltar isso lá para trás, e em Marx você vai ter a noção de que haveria uma revolução inevitável. Ele deixava como algo científico, inevitável uma revolução do proletariado. Que é o proletariado? Ele teria capacidade de assumir os meios de produção. A revolução do proletariado, ela teria que aconteceria com certeza, só que nessa época, aí você tem o experimento soviético, numa mesma época onde você tinha uma enorme industrialização acontecendo na Inglaterra e, posteriormente, um pouco depois, nos Estados Unidos.
que aconteceu quando você teve a industrialização? Simplesmente o pessoal começou a ver que, por mais que fosse sofrido aquele esquema industrial, o regime de trabalho industrial, ao final do dia tinha algum dinheiro e acesso a bens de consumo que antes ninguém tinha. E, consequentemente, o proletariado disse: eu não vou fazer revolução porcaria nenhuma, porque eu nunca tive tanto acesso a coisas boas como estou tendo agora. O que aconteceu com isso? Isso começou a gerar um certo desespero no pessoal da esquerda, porque a tal revolução não se expandia, ficava basicamente ali na União Soviética recém-formada. Depois, com o advento da própria Segunda Guerra Mundial, a expansão disso foi puramente por conquista soviética. Na Segunda Guerra Mundial, você via, inclusive, os próprios soviéticos muito mais com uma identidade muito mais nacionalista do que associada à classe. Ninguém estava nem aí, não era o proletariado que estava lutando contra o Hitler ou o que viesse a ser. Era, na verdade, a União Soviética. Eles tinham muito mais como nação, os soldados lutavam pela nação e não pela classe. Essa tal de classe não estava dando certo o processo, não aconteceria. Então, você tem alguns movimentos que começam a acontecer, em especial na mão de Antônio Gramsci, um filósofo que escreveu uma série de livros explicando disseram, olha, não dá para a gente fazer esse escarcéu que a Rússia fez, né? O mundo está vendo a quantidade de mortos que está acontecendo. A revolução funcional ela vai ser feita através de uma ocupação de espaços de forma gradativa, uma ocupação de todos os meios de produção cultural e transmissão cultural, de forma que a gente modifique a cabeça. O grande triunfo será as pessoas se tornarem socialistas sem nem saberem que são socialistas. E aí, nesse meio tempo que você foi, então você tem Gramsci, você tem na Alemanha a formação da Escola de Frankfurt, onde você tem vários autores ali, Lukács, Adorno, que começam a trabalhar isso também de uma outra forma. Eu vou trazer dois aqui rapidamente para você entender onde nós vamos. Eu estou tentando fazer uma timeline aí até o porquê que isso aconteceu com os jovens de hoje. Você teve dois autores ali. Theodor Adorno, ele traz a noção, ele percebe que só tem uma forma de implantar o socialismo no mundo. Nisso, na União Soviética, o experimento já tinha dado um problema. Logo, um pouco depois, você teria, por volta dos anos 50, 1953, se não me engano, perdoe se estiver errado, você vai ter a leitura no próprio Politburo falando dos horrores de Stalin, os horrores de Lenin, chamados de dossiês secretos. Mas você tem ali, em Adorno, dizendo o seguinte, olha, para poder espalhar isso no mundo, nós vamos ter que destruir o núcleo família. A família, ela pressupõe dois grandes conceitos. Primeiro, a transmissão vertical de valores. Se você é pai, você quer passar para os seus filhos os valores. E que valores são esses? Valores judaico-cristãos. E pressupõe que, se você tem uma descendência, você acumula bens para poder transmitir. Então, veja, duas bases para a implantação do socialismo. O socialismo, ninguém é dono de nada, o Estado se torna dono de basicamente tudo. Então, para você poder quebrar esse processo, você teria que destruir a família completamente. Então, Adorno traz a primeira noção, a destruição do núcleo familiar. Logo em seguida, nós temos também o trabalho de Herbert Marcuse, em Eros e Civilização, e aí vem por que a sociologia destruiu, causou o câncer de Freud, porque Freud ainda estava vivo quando começam a vir essas ideias de uma releitura da obra freudiana. Freud percebe, no avançar da sua obra, que o ser humano ele é doente por natureza. O ser humano não é nada como uma coisa russoniana de que somos perfeitos por natureza. Isso é completamente histérico e tem a ver com aquela coisa de se
se meu filho é perfeito, eu também sou perfeito, somos todos perfeitos. Ou seja, mamãe me ama. É literalmente isso. Eu tenho direito à felicidade plena. Freud, no final da sua obra, eu diria que a partir de Totem e Tabu, lá na frente, Futuro de uma Ilusão, depois Mal-Estar de Civilização e depois Moisés, o monoteísmo, ele percebe que o ser humano, a real natureza humana, como doente. O ser humano é, na verdade, bicho. É bicho. É a colocação da neurose, a capacidade de sentir culpa, raiva, medo e culpa. O Ivan chama de tripé neurótico. Eu costumo complementar e dizer alteridade e empatia. São 5 qualidades para mim. Quando você é capaz, somente quando você é capaz de sentir isso, é que você consegue viver em sociedade. Senão, o que te resta é barbárie. Então, o que Marcuse faz? Ele relê a obra do Freud tampando a conclusão final. Então, o que Marcuse fala? Que o problema do mundo é a neurose. Se o problema do mundo é a neurose, a culpa é o grande sofrimento. E é verdade, a culpa é algo muito sofrido. Mas é a culpa que me impede de matar, de roubar, de falsificar um documento, de furar uma fila. É a estruturação dessa culpa. Se você não estrutura isso, sobra a barbárie. É a perversão. E aí, Marcuse apaga essa conclusão de que se você não tem a neurose, ele diz então que você vai ser feliz, você vai ter acesso direto ao prazer, e é por isso que você vê hoje essa erotização massiva das crianças, de tudo, é um projeto marcusiano. Só que, aí vem a minha tese, eu construí a minha tese em cima de que quando você faz isso propositadamente, literalmente o que você consegue é uma formação histérica. Ou você forma perversos, que são os cabeças de todo um movimento de engenharia social, e você tem aqueles que são facilmente manipuláveis, os histéricos, que querem ser amados, que mamãe, então, assim, o Estado me prometeu que eu posso ter acesso completo ao prazer 24 horas por dia. Não existe responsabilidade, não existe respeito, não existe lei, não existe absolutamente nada. Eu vou ser eternamente feliz tendo acesso a toda essa alegria. O problema é que isso não é verdade. E aí tem um grupo de estudos, o pessoal pós-lacaniano, principalmente ali do ramo de Jean-Pierre Lebrun, Charles Melman, essa galera, aqui no Brasil, o Ivan, aqui tem o João Birman, eu também, nós temos trazido uma noção de que quando você apaga essa estruturação moral do indivíduo e dá acesso ilimitado a esse prazer é extremamente angustiante. É só você ver o jovem que entra nessa vida de sexo sem limite, droga sem limite. Aqui ele vai entrando numa destruição. Aquilo, na verdade, você pensa, Marcuse prometeu que ele seria feliz eternamente. Mas não, o que você vê é agonia. Uma enorme agonia nesses jovens que perdem completamente o seu referencial. Você quer ver um sintoma, Alexandre? Quando você, antigamente, eu sempre uso essa metáforazinha. Imagina 10 canetas. Como é que era antigamente? Você achava a caneta número 7 muito bonita, você queria ela. Mas o seu pai dizia, não, você vai usar a 3. Eu vou comprar a 3 para você. Papai, a 3 é feia, mas ela é mais forte, é mais barata, a outra não serve para nada. Você ficava pé da vida, usava a 3, porque era o que ele te dava. Você passava a tua vida com um desejo de ter a 7. Isso te movia, inclusive, para você acumular dinheiro e tal, trabalhar, conseguia comprar 7. É claro que, na maioria das vezes, quando você comprava a 7, via que ela era uma caneta, igual a todas as outras, não tinha nada especial. Mas isso é o desejo, isso nos movia. O que você tem hoje? Você tem 10 canetas e você pode as 10. Você pode as 10. E o pior, não há referencial. Então você tem uma agonia, porque quando você acaba escolhendo uma caneta por algum critério muito mambembe, um critério tosco, como, é uma caneta do Nelipe Feto. E aí você compra, eu quero uma caneta igual a dele. Pronto. Aí você usa a caneta dele. Só que
Quando você faz isso, a sensação não é de que você tem essa caneta, foi de que você perdeu as outras 9. O indivíduo vive em franca agonia sempre, porque não é simbólica, não é referencial. O indivíduo sempre, tudo que ele conquista, ele na verdade vê o que eu não conquistei, o que eu perdi nesse meio tempo. Daí essa agonia da simultaneidade. Daí o dia inteiro tem que ficar no TikTok, porque não posso perder nada. Então, aí você me fala assim, peraí, mas isso tudo não... A pessoa não sabe o que está acontecendo? Sabe. Tanto sabe que isso foi o que foi proposto lá atrás. Os mecanismos que estão sendo feitos estão muito descritos, tanto em Gramsci, quanto em Adorno, quanto em Marcuse. Essa noção da destruição da família, da erotização precoce da criança, tudo isso você cria uma estruturação psíquica que eles sabem exatamente aonde vai e aonde estão. Eu trabalho muito essa tese, tanto no Em Defesa dos Mortos, quanto no Pilares da Decadência Social. Então, é proposital. O objetivo é criar uma massa facilmente manipulável, ávida em consumo, extremamente ávida em consumo, doente, ela está sempre extremamente dependente e infantil, o que obriga a formação de um Estado extremamente grande e controlador. Então, a coisa é toda interligada. Mas a teoria da conspiração, meu amigo, eu desafio qualquer um a sentar aqui e me provar que o que eu estou dizendo não está na obra dessa galera. Está em cada livro dele. Cada um. Cadernos do Cárcere, está lá, do Gramsci, vai encontrar todo esse processo. Né? O Eros de Civilização, do Marcuse. Todos esses livros estão... você claramente consegue ver. E você acha que esses grandes pensadores, os grandes que estão no MEC, que estão em todas as esferas, vamos dizer assim, da produção, de controle da produção cultural e educacional, não tem noção do que está acontecendo? Claro que tem. Claro que tem. Você estava falando de uma coisa interessante que eu achei pertinente falar, é o Damnatio Memoriae. Né? O Damnatio Memoriae era aquela prática de reescrever a história, né? Ou apagar. Você pode alterar ou você pode apagar a história. É assim que fizeram com Marco Aurélio, com Domiciano, com outros reis da nossa história, né? Da história do mundo. E hoje não mudou muito, não. Eles continuam fazendo isso, seguindo os seus mentores, como agora, você está vendo aí o Thomas Malthus, né? Que idealizou lá a redução da população na época. E esse processo, esse trabalho está sendo colocado em exercício até o dia de hoje. Essa questão das canetas aí, eu me lembro de um rapaz, um garotinho que cresceu lá no Nordeste, né? Como o nordestino é uma raça trabalhadora, honesta, né? Mas aí nasceu um lá que tinha muita vontade de ter uma caneta e foi para a Índia lá roubar a caneta. Mas isso é história para outra live, né? Me permite só dizer uma coisinha aqui, acabou de terminar a luz, você deve ver que eu estou no escuro, mas a fase da internet se manteve. Então... ótimo, maravilha. Tá ótimo, vamos seguir. O importante é seguir. Doutor, os atletas de final de semana. Eu ri muito com isso, cara. É fantástico, me lembrou dos Boleiros do Reino. Os Boleiros do Reino é um grupo de comédia que gosta de fazer umas sátiras. Você tá vendo lá os amigos falando assim, olha, esse aí, o fulano de tal, é um cara que me lembra... Ele joga parecido e com dois atletas fantásticos. Eles me lembram o Pelé e Maradona. Tá morto. Tá morto. Aí, esse zagueiro
Me lembra o iFood. É só pedir que ele entrega. É muito engraçado, olha só. Esse aí foi assaltado. Esse agora foi assaltado. Levaram dele a habilidade, a visão de jogo. É muito engraçado, né? Agora, me explica pra gente aí o que é os atletas de final de semana. Eu vi que é bem sarcástico e bem interessante. Fala para nós. Esse texto, o que acontece é assim, minha filha faz hipismo, e eu preciso pegar, todo domingo eu levo de manhã cedo, e aí você vê aquela galera que é muito interessante, porque na nossa época você andava de bicicleta, a gente quando criança andava, e ninguém botava nem capacete, nem botávamos nada, você queria passear de bicicleta, vamos embora, você subia na tua bicicleta e ia. Né? Hoje em dia é um aparato enorme, todo colorido, roupas coloridas, capacetes, acessórios, bicicleta. É interessante que o cara compra bicicletas que custam quase um carro para andar um dia na semana e ele se sentir literalmente o grande atleta patrocinado por marcas. Ele ainda coloca adesivos, coloca coisas como para ele se sentir na fantasia. Aliás, alguns fotografam o tempo inteiro e botam na internet todos os dias quantos quilômetros andaram, como se isso literalmente ele acreditasse que o Alexandre, por exemplo, estivesse em casa em prantos no chuveiro porque não está fazendo também 30 quilômetros de bicicleta naquele dia. Não, aqueles 30 quilômetros realmente representam alguma coisa para ele e não mais para ninguém. Mas é tudo uma imagem, é essa mentira, Alexandre, o tempo inteiro que nós vemos essa fábula que o indivíduo precisa acreditar que ele pertence a essa fábula, ele pertence a botar aquele casaco de couro escrito abutres do asfalto, será algum nome nesse sentido, cobra, serpentes do asfalto e não sei o quê, e aí anda com aquele motor, como se ele fosse literalmente uma refilmagem de Easy Rider e estivesse revivendo. Ele é um grande ás. Alguns preferem um formato Jaspion, usam uma roupa, parece o Jaspion montado em motos de alta velocidade, onde ele tira o miolo e passa. Uma vez um parou do meu lado e aquele negócio todo, eu abri o vidro e perguntei para ele, perdoa, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas eu disse, escuta, se é para eu ter medo ou tesão, o que você quer que eu sinta? Literalmente, porque eu tenho uma tese de que deve ser algum problema sexual, impotência, né? O indivíduo ali torna-se o grande falo, é preciso fazer parte de pequenas tribos, percebe? O indivíduo é tão vazio, tão sem referencial, que ele tem que fazer parte como referencial daquele grupo, seja dos grandes pedaladores, seja daqueles do crossfit, o crossfiteiro que fica mostrando resultado, ou então é o Jaspion das estradas que passa. Eles precisam, há um desespero enorme, uma falta total de conhecimento de si, de senso de si. É um enorme. Travou a internet do Dr. Marroeg. Vamos aguardar. Estava muito interessante o assunto. Vamos aguardar o doutor André Marroeg voltar. Bom, é interessante, né? Os temas do livro, eu vou mostrar de novo aqui enquanto ele volta. Esse livro aqui, ó, é fenomenal, gente. É fantástico. Eu não estou só fazendo a merchan por fazer, não, tá? Esse livro é fenomenal. Ser Adoecido, a Incessante Agonia, da editora Pontes, tá? Do doutor André Marroeg. Fantástica essa obra dele. A obra fenomenal. Eu acho até que a gente vai ter que fazer
uma nova live, uma outra live para terminar esse assunto, porque já estamos com 50 minutos, e acho que a energia lá caiu, a internet também, e a gente, infelizmente, talvez não continue. Vou dar mais um tempo para que ele volte. Se ele não voltar, a gente encerra, e na semana que vem a gente continua essa live, porque eu acho fantástico esse assunto. Você falar com um psicanalista do nível do Dr. André Marroig é edificante demais, é muito edificante. Nós temos aí vários temas para tratar ainda. O que aconteceu com a nossa juventude, né? Os pais, por exemplo, eu até anotei aqui, um pai para a contemporaneidade, né? Você para pensar, pais antigos, você faz uma comparação. Eu mesmo, que sou da área da teologia, eu vejo assim, você faz uma comparação entre pais antigos com problemas atuais, você olha para a Bíblia lá e você vai ver pais antigos com problemas atuais, e você vendo hoje, os pais de hoje, então você faz a comparação de pais atuais com problemas antigos. Você vai fazer essa comparação, você vai aprender muito, porque não se aprende só com qualidade, se aprende com erros, né? Não se aprende só com acertos, se aprende com erros. Então, não se faz mais pais como antigamente, e dizia um pastor amigo que não se faz pais como antigamente, porque também não se faz pais para antigamente, tá? Não se faz pais para antigamente, se faz pais para o momento atual. E eu gosto muito do livro do Dr. André Marroig, que trata essas questões com uma simplicidade incrível, uma forma incrível. E ele está voltando aí, vamos lá. Meu amigo, desculpa. Eu não sei nem como é que a internet está conseguindo ainda ter algum, porque está completamente sem luz. Você imagina, mas tranquilo. Será que a gente consegue? Se não conseguir, a gente volta semana que vem, sem problema. Travou de novo. Vamos ver. Travou novamente. Eita. E olha só, o que tem para a semana que vem, hein? O que tem para a semana que vem. A destruição do feminino e suas vicissitudes, que é um tema incrível, tá? Da destruição do feminino, é bem atual. Nós temos a mente de um soldado. Como é que funciona a mente de um soldado? O doutor André Marroig vai explicar. Porque ele também tem um tema que ele trata ali sobre o patético Highlander, aquele típico... o fenômeno, né? Caiu de novo. É aquele fenômeno, é aquele cara fantástico, aquele super-herói. E qual é o super-herói? Ele é aquele cara que tenta salvar o mundo. Ele tá saindo de casa feliz da vida porque ele vai salvar o mundo. Ele vai se enfiar num barco desse aí, num navio do Greenpeace, e vai salvar o mundo, vai salvar o planeta. Mas ele não conseguiu lavar as cuecas em casa. Olha que absurdo. Né? Ele vai salvar o mundo, mas não conseguiu lavar as cuecas em casa, não conseguiu dobrar a cama, o lençol da cama que ele dorme, né? É o famoso Washington, aquele personagem do Chico Anísio. Se você tiver a oportunidade, vai lá, pesquisa na internet lá, que você vai ver lá no YouTube, Washington. Você coloca assim, Washington Chico Anísio, aí você vai ver quem é o Washington. É bem interessante ali, retrata tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a juventude de hoje, que não parece que perdeu a noção de tudo, né? Inclusive, parece que o jovem de hoje pensa que nunca mais vai morrer, ele vai viver eternamente, tá? Então, estamos esperando o doutor André Marroig voltar, mas eu acho que dessa vez ele não volta mais. Isso significa que a gente vai deixar para a semana que vem. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo, ele não vai voltar, não. Bom, pessoal, mas foi muito bom, foi muito interessante até aqui essa entrevista com o doutor André Marroig.
Eu espero que na próxima semana dê tudo certo, que corra tudo bem e ele consiga ficar com a gente um pouco mais de tempo. Na próxima semana nós temos a volta da Claire. A Claire vai estar aqui com a gente. Ela está em viagem hoje. E agradeço a sua participação, aqui a participação da Simone, do Marcos Nunes, do Paulinho, meu grande amigo lá de Osasco, meu parceiro, cara. Como eu gosto do Paulinho. Trabalhei com o Paulinho por um bom tempo, saudade do Paulinho, hoje ele apareceu aqui na nossa live. Fico muito feliz pela participação de todos e você que vai assistir, seja de manhã, tarde ou noite, que Deus abençoe sua vida e que você possa curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal, tá ok? Canal Clube do Livro trazendo para você o melhor do melhor dentro da literatura, tá? Da boa literatura, porque não basta só você ler, você tem que saber que você deve ler boas literaturas, tá certo? Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima semana.